A empresa holandesa SBM Offshore vai ter que devolver mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos. A empresa assinou um acordo de leniência com a Petrobras, o Ministério da Transparência, a Controladoria Geral e a Advocacia Geral da União. Nesse acordo, que vinha sendo negociado lá desde 2015, a SBM reconheceu os danos causados ao governo federal por conta da corrupção. O Pedro Neville tem outras informações sobre esse acordo de leniência. Pedro, boa noite para você. A partir de agora, então, uma vez fechado esse acordo, a SBM pode voltar a fazer negócios com o Brasil. Isso, Leilane, vai poder voltar a participar de licitações. Boa noite a você e a todo mundo que acompanha o nosso jornal. Isso depois de pagar o que deve. E aí, olha só o que deve essa empresa. 549 milhões de reais, essa quantia precisa ser paga agora em até 90 dias e, além disso, vai haver um abatimento do que essa empresa ainda teria a receber da Petrobras por serviços em contrato, serviços vigentes. Então, olha só, esse valor de abatimento fica em torno ali de 179 milhões de dólares, o que pela cotação atual ficaria ali em torno de 667 milhões de reais. No total, essa empresa, então, precisaria devolver ou não receber da Petrobras 1 bilhão e 220 milhões de reais, viu, Leilane? De fato, como você falou, esse acordo já vinha sendo costurado desde março de 2015 entre Petrobras, Ministério da Transparência, Controladoria Geral da União e Advocacia Geral da União. Chegou a ser anunciado ao mercado lá em julho de 2016, mas naquela época o Ministério Público Federal não homologou. Agora sim, e a gente repete, depois que for paga essa quantia, a empresa chamada SBM Offshore, uma empresa holandesa, vai poder voltar a concorrer nas licitações e eventualmente ser contratada novamente para prestar serviços para a Petrobras. No total, sem contar essa notícia de hoje, sem contar o que a Petrobras ainda vai receber dessa empresa, sabe quanto, Leilane, a Petrobras já recebeu em acordos de leniência, justamente por empresas que, como você falou, ficaram devendo aí, participaram de esquemas de corrupção e agora estão devolvendo? A Petrobras já recebeu 1 bilhão 475 milhões de reais. Isso aí, a gente repete, a título de ressarcimento e também multas. Viu, Leilane? Pedro, é muito importante a punição das pessoas que participaram desses esquemas de corrupção, mas é muito importante também que parte desse dinheiro volte para a empresa, né? Porque é muito dinheiro que saiu do Brasil, escorreu aí pelo cano sujo da corrupção e que agora finalmente está voltando. Pelo menos uma parte. Obrigada. O governo federal, comemora a venda da primeira distribuidora de energia operada pela Eletrobras. É a Cepisa, a companhia energética do Piauí. Ela foi comprada pela Equatorial Energia e única a dar um lance nesse leilão de energia. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, prometeu aos consumidores do Piauí uma redução no valor das tarifas. A Equatorial foi a vencedora do leilão da Cepisa, a companhia energética do Piauí. Foi também a única proponente. Os lances iniciais deveriam partir de um desconto mínimo de 60% sobre a tarifa cobrada dos consumidores e por um valor mínimo de R$50 mil pela concessão da distribuidora pelos próximos 30 anos. É um valor pequeno porque a Cepisa tem dívidas que passam de R$2,5 bilhões. A Equatorial venceu o leilão, oferecendo um desconto maior do que esse mínimo de 60%, um desconto de 100% sobre o último reajuste tarifário que foi aplicado aos consumidores da região em setembro do ano passado. A empresa também pagou pela concessão R$95 milhões, portanto acima dos 50 mil mínimos que eram previstos. Com isso, o consumidor final do Piauí vai ter um desconto na tarifa de 8,5%. A tarifa ela tem uma data de aniversário que é 29 de setembro. O processo tarifário, que é um reajuste, vai acontecer normalmente. E a partir do momento que houver a transferência de controle, que isso tem 90 dias a partir de hoje para ser operada, após essa data, 45 dias depois, será feito um movimento tarifário para retirar 8,52% da tarifa, que é a redução tarifária em função do resultado do leilão. Significa que o consumidor terá um serviço com mais qualidade
e com preço razoável. É isso que o governo queria, exatamente que o governo pretendia exatamente, melhorar o serviço para a população e dar ao usuário a possibilidade de ter uma energia mais barata. A Equatorial ainda se comprometeu a investir 720 milhões de reais na Cepisa para tornar a empresa mais eficiente. Outras 4 distribuidoras da Eletrobras, dos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, vão a leilão no dia 30 de agosto. Uma 5ª distribuidora, do Alagoas, teve o leilão suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal por causa de uma discussão entre o governo do Alagoas e o governo federal. Nós estamos começando agora um processo, a entrega de um processo que vai acabar com o apartheid energético no Brasil, em que os brasileiros que moram no Norte e Nordeste estão sendo obrigados a pagar uma energia de pior qualidade e a um preço muito mais caro. A gente conversou com o Fernando Camargo, que é sócio da LCA, especialista em infraestrutura, e ele comentou o que aconteceria caso o leilão de hoje não tivesse acontecido e caso os outros 4 leilões também não ocorram. Pode acontecer uma liquidação dessas empresas, porque está se esgotando o prazo permitido e concedido pela ANEEL para que essas empresas continuem operando com essa deficiência e com essa dificuldade financeira. E não existe ainda e nem haverá tempo hábil para preparar um mecanismo de assunção dessas empresas, se não for a partir de um leilão com novas empresas que entrem para, de fato, fazer o melhor trabalho a partir de então. Pois é, o governo ainda pretende privatizar outras 5 companhias da Eletrobras, todas elas endividadas como essa do Piauí. Para falar sobre isso, eu vou chamar o Mitchell Diniz. Mitchell, boa noite para você. É um rombo tão grande o dessas empresas, né, que a única solução foi vender. Exatamente, Leilani. Essas 6 distribuidoras que a Eletrobras quer vender acumulam dívidas de mais de 11 bilhões de reais. E a venda dessas distribuidoras é importante para que a Eletrobras se torne um investimento mais atraente no processo de privatização. Além disso, tem questões judiciais envolvidas. No mês passado, o ministro Ricardo Lewandowski indeferiu uma liminar que proíbe a venda de ações do governo sem autorização do Congresso Nacional. No entanto, esse leilão aconteceu hoje, porém o leilão da CEAL, por exemplo, que é a distribuidora do estado de Alagoas, está suspenso por tempo indeterminado. E como a gente viu, mesmo a Cepisa tendo uma das menores dívidas aí do conjunto das distribuidoras que estão em leilão pela Eletrobras, ainda assim teve apenas um proponente. E eu vou conversar agora com o Josué Ferreira, que é consultor do setor de energia, para saber, Josué, isso pode afetar de alguma forma os próximos leilões? A gente tem aí 2 questões, né? A questão econômica e também essa questão judiciária, digamos assim. Isso pode pesar aí no interesse nos próximos leilões? Boa noite. Boa noite, Mitchell. É realmente assim, o quadro de apetite dos investidores para um leilão como esse depende da situação regulatória, da situação jurídica que existe no país, né? E também a análise dos ativos, da atratividade econômica desses ativos. Isso, o que tivemos hoje de um proponente, naturalmente, isso é um resultado que você pode ter justamente por causa desse turbilhão de ocorrências que tem tido no país, né? A situação econômica atual, que não é favorável. Então, assim, talvez por isso você pode ter tido um único proponente. Mas, assim, para as próximas distribuidoras, cada ativo, por ter sua própria particularidade, você teria uma outra situação e outros proponentes aí devem entrar para participar. Ainda assim, algumas dessas distribuidoras têm proporções maiores, né, do que a Cepisa, como, por exemplo, a distribuidora do Amazonas. As condições hoje, né, para a entrada, né, de empresas nesses leilões são favoráveis ou essas empresas realmente têm que dispor de muitos recursos, né, para poder participar desse pleito? Na verdade, essas distribuidoras que estão sendo aí privatizadas, que são objeto do leilão, cada uma delas tem um quadro estrutural de dívida diferente, né? Tem um montante de dívida diferente, um quadro operacional diferente. Então, o player, né, aquele investidor que ele quer entrar no leilão, que ele quer participar, ele pode ter uma barreira, né, dependendo do montante da dívida, dependendo do montante de capital que ele tiver que aportar na distribuidora, ele pode ser barreira para alguns investidores, né,
justamente porque você precisa de muito recurso e levantar muito capital. Mas, por outro lado, no Brasil você tem um quadro econômico de muitas empresas, muitos agentes no setor, você pode formar consórcio, você pode formar uma série de empresas e nós temos realmente muitos players, muitos agentes aí que podem se interessar, provavelmente se interessarão por esses ativos aí que vão ao leilão. Perfeito. Muito obrigado por sua entrevista, Josué. Então, só relembrando rapidamente, Leilane, os termos desse leilão de hoje, né? Apesar da Cepisa ter sido vendida por esse valor simbólico de R$50 mil, o governo embolsou 95 milhões pela concessão e a Equatorial Energia ficou aí comprometida a capitalizar a Cepisa fazendo investimentos de mais de R$700 milhões. Ou seja, foi uma transação de muitas cifras. Muito obrigada, Mício. Tomara que os consumidores, os piauienses, tenham realmente esse abatimento na conta de energia, como foi prometido, de 8%. Obrigada. Os brasileiros estão gastando mais no exterior. Segundo o Banco Central, houve um aumento de 8,7% nas despesas feitas fora do Brasil nos 6 primeiros meses desse ano. Isso se a gente comparar esse período com o mesmo período de 2017. Bom, isso significa, fazendo as contas, um gasto superior a 9 bilhões de dólares. E é o maior valor para um período de 6 meses em 3 anos. Vou falar sobre isso com a Lília Ribeiro. Lília, boa noite para você. É um aumento que chama atenção e surpreende, porque o dólar subiu muito, né? A gente achava que as pessoas estavam diminuindo as viagens, gastando menos, mas pelo jeito está todo mundo gastando. Oi, Leilane, boa noite. Foi exatamente essa pergunta que eu fiz ao professor Mauro Rocklin, que é economista, professor da Fundação Getúlio Vargas. Como é que os brasileiros estão gastando tanto com um dólar tão alto? Ele me explicou o seguinte: o impacto dessa alta do dólar foi sentido, parte em maio, mas muita gente já estava ali com a viagem programada, então viajou de qualquer forma, e especialmente em junho. Então, não houve um impacto tão grande nessa média aí do semestre ou mesmo do trimestre, do segundo trimestre de 2018. Por isso, a gente tem nessas duas médias um aumento dos gastos dos brasileiros no exterior. Vamos dar uma olhadinha como é que foi a trajetória do dólar nesse primeiro semestre. Lá em janeiro, a gente tinha o dólar cotado a R$ 3,26, em março a R$ 3,32 e chegou no fim de junho com uma cotação de R$ 3,85. Então, apesar do aumento nessa média do primeiro semestre, em junho houve sim já um impacto, Leilane, da alta do dólar, com uma queda dos gastos dos brasileiros no exterior. O valor ficou em 1,487 bilhões de dólares, um pouco menos do que no mês de junho do ano passado, quando chegou a 1,5 bilhão. O déficit na chamada conta de viagem aumentou, chegou a 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Isso quer dizer que os brasileiros estão gastando muito mais lá fora do que os estrangeiros aqui no Brasil. E segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, nos primeiros 6 meses de 2018, foram mais de 20 milhões e 300 mil passageiros pagos nos voos internacionais, um número cerca de 15% maior do que no mesmo período do ano passado. E eu também perguntei ao professor Mauro Rocklin sobre a expectativa para os próximos meses. Como é que fica? O dólar deve, então, ter um impacto maior nessas viagens internacionais, nos gastos dos brasileiros no exterior? Vamos conferir a resposta. E difícil a gente pensar num dólar muito abaixo de 3,70, por exemplo. É mais fácil a gente pensar que ele vai ainda caminhar nesse patamar de 3,70, 3,80, 3,90, talvez até um pouco mais. Com isso, as viagens internacionais se tornam muito mais caras, obviamente. A expectativa, portanto, é de que a gente tenha menos viagens, menos gastos de brasileiros no exterior no segundo semestre, se a gente comparar com o mesmo semestre do ano passado. O IBGE divulgou um raio-x do campo. Esse levantamento ele mostra mudanças no ambiente rural do Brasil nos últimos 11 anos. Nesse período de 11 anos, a área de plantio e de pastagem cresceu 16 milhões e meio de hectares. É um número que a gente não consegue imaginar, mas nós fizemos as contas e é um espaço que equivale a todo o estado do Acre, por exemplo. Apesar de todo esse aumento, mais de 1,5 milhão de postos de trabalho foram perdidos. Veja a reportagem de Renata Igrejas.
Os dados do IBGE ainda são preliminares, mas mostram que o campo está mais moderno, desde o último levantamento feito em 2006. Nos últimos 11 anos, o acesso à internet na zona rural teve aumento de quase 1.800%. Em 2006, 75 mil produtores afirmaram que tinham acesso à rede. No ano passado, esse número chegou a quase 1,5 milhão de pessoas. O acesso ao telefone também aumentou nesse período. Passou de 1.200.000 para 3.100.000 estabelecimentos rurais em 11 anos. Aumento de 158%. A agropecuária se mostrou mais mecanizada. O número de tratores aumentou quase 50% de 2006 para cá. Por outro lado, houve queda no número de pessoas empregadas no campo. Mais de 1,5 milhão de vagas de trabalho perdidas. O levantamento do IBGE mostra também que houve aumento de 5% da área total ocupada pelos estabelecimentos agropecuários, o equivalente a toda a área do estado do Acre. Por outro lado, houve redução de 2% no número de unidades de produção e exploração dedicadas às atividades agropecuárias. Quanto à escolaridade, os dados preocupam. Do total de produtores, 15,5% nunca frequentaram escola, quase 30% não passaram do nível de alfabetização, quase 80% não foram além do nível fundamental e 23% declararam não saber ler nem escrever. Aumentou 20% o número de produtores rurais que afirmaram usar agrotóxico nas propriedades. Outro dado que chama atenção é com relação à idade desses trabalhadores. Houve queda na participação dos mais jovens e aumento no número de produtores rurais com 65 anos ou mais. Isso significa que os jovens não estão ficando mais no campo. Os jovens estão indo buscar outra atividade. E aí os que estão lá continuam envelhecendo até que o momento que não tem mais braço. Aí quem vai produzir o feijão, o arroz que a gente come? Os números do IBGE mostram que os homens no campo ainda são maioria, apesar de uma leve queda na participação deles nos últimos 11 anos. Só que esse levantamento mostra também que aumentou o número de mulheres na agropecuária. Juliana é um exemplo. Nesta fazenda em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, é ela quem comanda as atividades. Eu formei e optei por não trabalhar, não seguir carreira em empresa, pela paixão pela terra, pela paixão pela fazenda e de tocar os negócios da família. Depois do intervalo, você vai ver que terminou o prazo dado pela Justiça Americana para o governo de Donald Trump reunir as famílias que foram separadas ao tentar entrar nos